Olá todo mundo! Você provavelmente já ouviu falar de Sherlock Holmes, o personagem fictício criado por Arthur Conan Doyle. Ele é um detetive particular brilhante e não há crime que ele não consiga resolver. Mas e você? Você já sonhou em ser um detetive ou ainda solucionar crimes sinistros baseado apenas em pistas notáveis? Em interligar uma série de eventos que à primeira vista não têm relação entre si? Bem, hoje nós oferecemos a oportunidade a você de pôr seu cérebro para trabalhar. Aqui estão 5 enigmas de detetives que irão fazer sua cabeça explodir. Vamos começar. 2 paraquedas. Um homem sequestrou um avião de passageiros. Ele obrigou o piloto a voar até o aeroporto mais próximo e passou as suas exigências. Ele queria 10 milhões de dólares e 2 paraquedas. Assim que o avião aterrissou, ele recebeu o dinheiro e os paraquedas. Então, ele obrigou o piloto a levantar voo novamente. Algum tempo depois, ele vestiu um dos paraquedas, pegou o dinheiro e pulou. Ele deixou o segundo paraquedas a bordo. Por que o sequestrador pediu 2 paraquedas se ele usou só um deles? Ele precisava de 2 paraquedas para que a polícia pensasse que ele pretendia pular com algum refém. Foi por isso que deram a ele 2 paraquedas em perfeitas condições. Se ele tivesse pedido somente um, estaria claro que ele precisaria só para ele próprio, e talvez a polícia desse a ele um que não funciona. Espertinho. Bem, vamos para o próximo. A morte de Agatha Christie. Desta vez, o detetive foi chamado para o local de um crime incomum. A vítima era uma moça chamada Agatha Christie, que estava muito doente. Ela foi assassinada com uma tesoura afiada, mas ela não foi cortada ou esfaqueada. Na verdade, não havia nenhum sangue. As tesouras foram usadas de maneira diferente. Como o assassino pôs fim à vida da garota? Ela estava doente e por isso estava no hospital. O assassino usou as tesouras para cortar os tubos de oxigênio. Morte de Conan Arthur. O corpo de Conan Arthur foi encontrado no chão, perto de um prédio de 7 andares. Até a polícia chegar, somente uma coisa estava certa: o homem caiu de uma janela e morreu. Quando o detetive chegou, ele entrou no prédio e foi para o apartamento no primeiro andar, no lugar onde o corpo foi encontrado. Ele abriu a janela e jogou uma moeda. Ele foi a todos os andares e repetiu o processo em todos eles. Após isso, ele voltou ao térreo e anunciou que o homem foi assassinado. Como o detetive sabia? O detetive teve que abrir as janelas em todos os andares para jogar a moeda. Se o homem tivesse pulado, uma das janelas estaria aberta, mas todas as janelas estavam fechadas, pois o assassino jogou a vítima pela janela e a fechou em seguida. Uma solução simples, porém engenhosa. Vamos continuar. A morte de Phyllis Dorothy. Quando a polícia chegou na casa de Phyllis Dorothy, ela já havia sido assassinada há algumas horas. Ela tinha um revólver em sua mão e sobre a mesa havia um gravador de fita cassete. Parecia ser suicídio. Um policial pressionou o botão de play e uma voz feminina surgiu dizendo: "Minha vida está muito difícil, não aguento mais." Então houve um barulho de tiro e após isso, silêncio. O detetive sorriu de leve porque já sabia que ela não havia se matado. Como ele sabia? Elementar, meu caro Watson. Quando o policial deu play na fita, ela já estava rebobinada. Isso quer dizer que alguém a rebobinou após o assassinato, já que a mulher morta não podia ter feito isto, não acha? A morte de Samantha Hammett. Era um dia ensolarado quando Samantha Hammett foi assassinada pelo próprio marido Joshua. Várias pessoas testemunharam o assassinato, mas ainda assim ninguém tentou interferir. Joshua agiu dentro da lei do seu país e por isso ele não foi acusado ou punido. Na verdade, após assassinar a esposa, ele simplesmente foi para casa. O fato é que a Samantha era uma prisioneira condenada e, ironicamente, o Joshua era o carrasco. Estranho, não é? Mas verdadeiro ainda assim. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.